A Loca da Pedra Alta, o esconderijo maldito de Lampião. Há muitos anos, antes da cidade se expandir e do progresso tomar conta das antigas trilhas de barro, existia, e ainda existe, uma pedra imensa, isolada, com um pé de coco solitário crescendo sobre ela. Mas o que pouca gente sabe é que sob essa pedra há uma loca oculta. Um esconderijo natural, envolto em mistério e carregado de histórias que o tempo tentou apagar. O investigador Rafael, do canal Histórias e Suspenses, foi até o local a convite de um antigo morador. Infelizmente, não pôde adentrar a loca. O acesso é perigoso e o interior guarda mais do que simples rochas. Mas o que ele ouviu ali foi o suficiente para deixar qualquer um arrepiado. Segundo esse morador, há décadas aquele lugar serviu de esconderijo para ninguém menos que Lampião, o rei do cangaço e seus capangas. Sempre que realizavam seus delitos em cidades próximas, saques, emboscadas, punições, fugiam para esta pedra alta, onde se refugiavam na loca, intocados. As volantes forças policiais que os perseguiam nunca os encontravam, até que um dia o destino deu errado para Lampião. Após um grande roubo, ele e seu bando voltaram para o esconderijo. Mas dessa vez, as volantes descobriram o local. Foi então que o inferno se instalou naquela pedra. Uma intensa troca de tiros começou. Gritos, disparos e sangue se espalharam pela estrada de baixo. Muitos dos capangas de Lampião foram mortos ali mesmo, e entre os homens das volantes as baixas também foram severas. Aquele solo nunca mais foi o mesmo. Desde então o local ficou maldito. Os moradores mais antigos dizem que já se acostumaram com o que acontece ali. Mas quem chega na cidade agora, quem se muda sem saber da história, fica apavorado. É comum ouvir, no meio da madrugada, gritos de desespero, passos correndo pela estrada e barulhos de tiros como se a guerra ainda estivesse acontecendo. Mas ao amanhecer, nada. Nenhum sinal. Tudo volta ao silêncio. O morador que acompanhou Rafael jurou que já viu vultos, ouviu risadas de homens feridos, vozes mandando correr e até mesmo sons de armas antigas sendo engatilhadas. Ele garante, o sobrenatural ali é real. Só não vê quem não quer. Rafael não conseguiu gravar durante a noite. O local é perigoso demais. Mas ele deixou claro, vai voltar. Mesmo que seja só por fora, ele vai tentar registrar o que acontece naquela pedra amaldiçoada. Porque o que vive lá ainda não foi embora. Reza a lenda que Lampião e alguns poucos capangas conseguiram fugir naquela noite e nunca mais foram vistos na região. Depois disso, a cidade viveu décadas de paz. Mas o rastro de dor e sangue ainda ecoa por entre as pedras. Hoje a cidade cresceu. O progresso chegou. Casas modernas ocupam o espaço onde antes existia só mato e trilhas de areia. E poucos dos jovens de hoje sabem da história, a não ser por relatos passados de pai para filho. Você que está assistindo e é inscrito no canal, curta, comente, compartilhe e deixe seu like. Não custa nada e nos ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. Seu like faz o YouTube entregar nosso conteúdo para muito mais gente. E você que ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sino das notificações para não perder nenhum mistério novo. A Pedra Alta continua lá, intocada, solitária. O pé de coco ainda cresce firme sobre ela, como se guardasse os segredos do passado. E a loca espera, silenciosa. Quem sabe, pela próxima testemunha. Será que Rafael vai conseguir filmar o inexplicável numa próxima visita? Será que a lenda de Lampião está mesmo encerrada? Ou parte de sua alma ainda vagueia entre os ecos da guerra naquela pedra maldita? A resposta talvez venha à noite. A pedra ainda sangra. Depois da primeira visita à Pedra Alta, o investigador Rafael decidiu retornar. Algo naquele lugar não havia se encerrado. Era como se o passado ainda estivesse pulsando debaixo daquela pedra silenciosa. Mesmo sem poder entrar na loca oculta sob a imensa rocha, Rafael caminhou mais uma vez ao redor dela, observando tudo com atenção. O pé de coco solitário seguia firme, como um guardião do que aconteceu ali. E foi durante essa nova visita que ele se encontrou novamente com o antigo morador. O mesmo que lhe contou sobre os dias de terror vividos por Lampião e seus capangas naquela região. Mas dessa vez, o morador revelou mais. Com voz baixa e olhar distante, ele contou que a pedra parece guardar o sangue daqueles que morreram ali. Já vi gente desmaiar só de ficar perto dessa pedra por muito tempo, ele disse. Tem quem escute vozes pedindo socorro e outros que dizem sentir dor no corpo, como se estivessem sendo baleados.
Ele ainda contou que uma vez, muitos anos atrás, um rapaz da região resolveu se deitar sobre a pedra. Por brincadeira, disseram. Quando se levantou, estava com o corpo gelado, o olhar vazio e começou a repetir os mesmos nomes que foram encontrados nos antigos registros das volantes e do bando de Lampião. Nomes que ele jamais poderia conhecer. O lugar parece ter memória, e quem chega perto demais pode acabar fazendo parte dela. Durante essa segunda visita, Rafael tentou se aproximar da lateral da pedra, onde há uma abertura quase invisível. O morador apontou com o dedo e disse: ali era a entrada da loca. Lampião descia com os homens por ali. Eles tinham até camas feitas de couro de boi lá dentro. Mas tudo ficou selado com sangue depois daquele tiroteio. Segundo ele, ainda hoje, há dias em que os galhos estalam sozinhos ao redor da pedra. Há momentos em que o vento para e o silêncio se torna pesado demais. Ah! E se você está acompanhando essa investigação até aqui, não se esqueça, curta, comente e compartilhe este vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias reais e sombrias que o tempo tentou apagar. Se você é inscrito, ative o sino das notificações para não perder a próxima parte. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e junte-se a essa jornada pelo lado oculto do nosso Brasil. Rafael encerrou sua visita sentindo o mesmo desconforto de antes. Não havia sons estranhos nem manifestações físicas, mas havia algo que parecia observar, algo que parecia esperar. O morador se despediu com um último aviso. Essa pedra ainda sangra, Rafael. Só não vê quem não acredita. E os gritos não são do vento, nunca foram. Hoje o investigador planeja novas visitas, com mais tempo, mais cuidado. Talvez um dia consiga entrar, talvez nunca consiga. Mas o que é certo é que aquela pedra ainda guarda um segredo. E os mortos ali parecem ter aprendido a esperar. Em breve, parte 3, o nome que ecoa da pedra. Parte 3, o nome que ecoa. Na terceira visita de Rafael à Pedra Alta, algo inesperado aconteceu. Não foi o que ele viu, mas o que ouviu. O caminho até a pedra já se tornara familiar. A mesma trilha estreita, a vegetação seca pelo calor e o pé de coco ainda firme no topo da imensa rocha. O silêncio parecia o mesmo. O ar ainda carregado de lembranças que ninguém pediu para reviver. Dessa vez, Rafael não estava sozinho. Um segundo morador apareceu. Alguém mais jovem, neto de uma das testemunhas que viram o confronto entre Lampião e as volantes com seus próprios olhos. Ele disse que cresceu ouvindo o avô falar da pedra como um lugar vivo. Mas o que o rapaz revelou a seguir fez Rafael parar e prestar atenção. Tem uma coisa que só acontece quando alguém fala alto demais perto da pedra, ele contou. É como se ela devolvesse o som, mas não é o eco comum. Ela devolve nomes, nomes que a gente não disse. Intrigado, Rafael pediu para ele demonstrar. O rapaz respirou fundo e gritou: Lampião! Por um breve instante, tudo ficou em silêncio. E então, como se o vento soprasse de dentro da pedra. Uma voz fraca respondeu: Virgulino. O sangue gelou, o velho nome de batismo de Lampião, sussurrado do nada. Ambos ficaram imóveis. Nenhum som além do vento. Nenhuma explicação. A pedra respondeu. E com um nome que só ela poderia saber. O morador explicou que isso já aconteceu outras vezes. Que crianças costumavam brincar ali perto e voltavam para casa dizendo que a pedra falou com elas. Os pais, acostumados com a lenda, evitavam o assunto. Mas quem escutou, nunca mais esqueceu. E você que está acompanhando essa história até aqui, não se esqueça. Curta, comente e compartilhe. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo. Se já é inscrito, deixe seu like. Ele faz diferença. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sino das notificações. Essa história ainda não acabou. E quem acompanha até o fim entende o que outros não têm coragem de ver. Rafael, ainda impressionado com o que ouviu, perguntou se havia algum registro, alguma explicação para o fenômeno. O rapaz respondeu com simplicidade: Algumas coisas não são para entender, moço, só para sentir e respeitar. A Pedra Alta permanece como sempre esteve, calada por fora, mas viva por dentro. Seus segredos continuam trancados na loca, guardados por raízes antigas e silêncios que duram gerações. Mas agora, Rafael sabe que há algo ali dentro que ainda responde. E talvez esteja esperando alguém que ouça com atenção, porque os mortos não gritam o nome de qualquer um.
Eles chamam por quem se aproxima demais.